Agora, assim, gente, vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19, né? A gente sabe que com a pandemia a rotina de todo mundo mudou e a gente está tentando se adaptar a esse novo normal, esse novo jeito de viver. E uma das maiores mudanças aconteceu justamente com a higiene e que é muito boa, uma mudança sensacional que a gente vai levar para sempre. Então é importante prestar atenção nos detalhes, tá? E a gente vai aprender mais sobre isso com a enfermeira especializada em biossegurança, Leandra Carbonari. Acompanhe a matéria que a Andressa fez. A pandemia do Covid-19 trouxe novos hábitos para a nossa vida. A segurança, a higiene tem que estar em primeiro lugar hoje em dia para a gente barrar a contaminação do coronavírus. E para explicar um pouquinho sobre esses novos hábitos, eu estou aqui com a Leandra, ela que é enfermeira e especialista em biossegurança. E a gente vai dar as dicas começando aqui por pessoas que moram em prédios. Nós estamos na frente de um elevador. Quais são os riscos do elevador? O elevador é uma caixa fechada, então não existe circulação de ar. Então, se eu imaginar que talvez uma pessoa possa entrar nesse elevador contaminada, tossir ou espirrar, esses aerosóis produzidos pela tosse, pelo espirro e até mesmo pela fala, né, vão ficar em suspensão nesse ar. Eles levam cerca de 3 horas mais ou menos para se depositarem. Então, quando eu entro nesse elevador, mesmo que ele esteja vazio, eu tenho o risco de que exista uma contaminação em suspensão. Então, é muito importante que mesmo que você abra o elevador aqui no seu andar, como eu estou aqui na minha casa, e não tenha ninguém, eu já esteja usando máscaras. Com relação às mãos, então, sempre que eu pegar nas superfícies, então apertei o botão do elevador ou peguei a porta do elevador, eu tenho que lembrar que a partir de então eu vou considerar as minhas mãos sujas, como se elas tivessem tocado numa sujeira. E com as mãos sujas, eu não devo levá-las nem ao cabelo, nem aos olhos, nem ao celular e muito menos à máscara. Então, não é, eu não posso encostar no botão. Eu posso, desde que eu me lembre que a partir do momento que eu encostei nesse botão, até que eu tenha a oportunidade ou de lavar as minhas mãos ou de usar o álcool, tudo que as minhas mãos tocarem também estará sujo. Então, quando você chegar na sua casa, o primeiro contato que você vai ter é com a maçaneta. Então, essa área também vai ser considerada suja. Lembre-se de vez em quando, sair de casa e passar um álcool aqui na maçaneta de entrada. Se você tem um álcool com você, é indicado que antes de você fazer esse contato, você higienize suas mãos. E assim você não vai esquecer depois de que essa maçaneta não é uma superfície limpa. Uma dúvida bem frequente é com relação aos sapatos. O que fazer com os sapatos e com as roupas, né, antes de entrar em casa? Bom, deixar os sapatos todos para fora num hall de entrada como esse também não é muito indicado. Existem outras contaminações que não são o coronavírus e que são trazidas pelos pés, pela roupa, pela gente quando vem da rua. Uma boa opção é o uso dos tapetes sanitizantes. Eles já estão sendo vendidos em larga escala e a preços acessíveis. São tapetinhos como os capachos de casa normal, só que eles possuem a possibilidade de ficarem umedecidos. Então a gente faz uma solução, que pode ser uma solução de água sanitária, né, que é o hipoclorito, e aí a gente umedece esses tapetes. E aí quando nós chegarmos em casa, os nossos pés vão pisar nessa solução e ela é suficiente para eliminar a sujidade da sola dos nossos sapatos e favorecer uma entrada limpa dentro de casa. Se você não tiver a opção do tapete, algumas pessoas dizem, eu vou deixar um pano úmido com a mesma solução. É uma solução? É uma solução. Um pano, um outro tapete que você possa deixar essa solução de hipoclorito, lembrando que ela tem que estar úmida o suficiente para limpar os seus pés. Se você não tiver nenhuma dessas opções, você vai fazer a mesma coisa. Você vai considerar que a área de entrada da sua casa é a área suja. E demarque uma linha no chão, que pode ser com outro tapetinho, pode ser com uma fita, com alguma coisa. A partir da linha do lado de cá, é a sua área limpa. Por que isso? Você vai entender o seguinte: quando você estiver pro lado de cá, onde você entrou de sapatos, você está no sujo, porque você não limpou os seus sapatos lá fora. Então entre, coloque os seus sapatos num local, num recipiente e passe com os seus pés descalçados para o outro lado, para a sua área limpa. E aí deixa o seu chinelo deste lado, da área limpa. Uma outra coisa importante em época de pandemia é que a gente diminua a quantidade de coisas que a gente leva para a rua. Principalmente as mulheres que andam com aquelas bolsas muito grandes. Se você usar o transporte público com essas bolsas, mochilas, você deve considerar que toda essa superfície é uma possível superfície de contato. Então, se for possível, diminua a quantidade de objetos que saem com você.
Porque quando você voltar, você vai precisar higienizar esses objetos. Da mesma forma que a gente tem higienizado o mercado e as demais coisas que a gente traz da rua. Com relação à roupa, nessa entrada em casa, a gente já pode tirar essa roupa para ser colocada num balde de roupa suja. Eu preciso separar a roupa da rua? Não, porque se toda a roupa vai ser lavada em água e sabão e o vírus morre em água e sabão, não tem necessidade de eu separar a roupa da rua, né? Então, basta que eu coloque essa roupa num cesto para lavar e aí vá tomar o meu banho. Nesse momento, agora a gente está entrando no inverno, então a gente começa a usar casacos mais pesados, que talvez a gente não consiga lavar todos os dias, né? Eu não vou pegar um casaco pesado de lã e pôr na máquina, porque o tempo de secagem, enfim. Então, você pode optar por tirar esses casacos quando você chegar. Uma boa opção é que você tenha um cabideiro e aí depois você pode colocar essa roupa num cabide mesmo e pendurá-la na sua lavanderia para que ela tome vento, sol, né? Por quanto tempo? Alguns especialistas falam em cerca de 2, 3 horas, que é o mesmo tempo da circulação do vírus no ar. Outros dizem mais tempo. Então, o que eu tenho orientado as pessoas? Na dúvida, deixa essa roupa de um dia para o outro, tomando sol e vento, por 24 horas, para que a gente tenha certeza de que qualquer possível contaminação ali já se foi. Só cuidado se você for fazer isso no seu varal, para que você não junte a roupa que não foi lavada com a roupa que foi lavada. Agora que nós já sabemos todos os cuidados que devemos ter dentro de casa, quais os cuidados que a gente deve ter na rua, no transporte público, para evitar esse contágio? Bom, o principal que a gente precisa ter é a ideia, a fixa ideia de que o vírus entra pela orofaringe, tá? Então ele precisa ser trazido até a nossa boca e ao nosso nariz. Ele não vai vir voando, né, até a gente, a não ser que por essa nuvem de aerosóis. Então, se eu estiver de máscaras durante todo o meu trajeto na rua, eu estou me protegendo da potência dessa nuvem de aerosóis. E se eu lembrar que as minhas mãos, quando elas tocam o corrimão do metrô, o segurador ali do ônibus ou do metrô, elas também vão estar sujas. E aí eu não fizer contato dessas mãos com o meu rosto, eu estarei mais protegida. Então é importante, como a gente disse, diminuam as superfícies de contato, né? Então bolsas menores que fiquem mais junto ao corpo, cabelos presos, porque eles não fiquem batendo em todos os lugares e você não tenha controle disso. Se você optar por sair com adornos, brincos, né? Ponha brincos pequenos que também não fiquem batendo. E máscaras sempre e não coloque a mão no rosto. As máscaras devem cobrir a boca e o nariz. Sempre, em qualquer situação. Baixar a máscara para falar está errado, baixar a máscara para usar o celular está errado e é uma forma de contaminação. Então, eu sei que é difícil da gente se acostumar, mas é só o hábito que vai fazer com que a gente tenha esse costume. Muito joia! Tá vendo só? Por mais que a gente ache que já sabe tudo, sempre tem uma coisinha ou outra, né? A gente vai sempre aprendendo. Isso é muito legal também pra gente compreender os outros, porque às vezes a gente tá com um hábito diferente, a amiga já tá sabendo de uma coisa além e você fica achando que é, ai, que exagero, ai, que frescura. Não, vamos manter todos os cuidados? Vai ser bom pra todo mundo, né? Cuide de você, cuide das pessoas que estão à sua volta, tá? Assim você cuida do mundo.